Oi, gente, estamos de volta hoje para os 7 níveis de consciência. Lembrando que para cada mudança de nível existe uma estimulação, né? Um motivo, uma motivação por trás disso. E essa motivação depende da nossa estabilidade interna e do equilíbrio externo, né? E o que é esse equilíbrio externo? Por que a gente está falando disso? Porque é justamente a troca que a gente faz. Antes da humanidade ter acesso à moeda, ao dinheiro físico, ao papel, existia um processo de escambo. E escambo era justamente a troca, né? Quem tinha um boi queria trocar por algo, né? Uma fruta, né? E aí as pessoas faziam trocas porque realmente não existia uma moeda. Só que com o tempo, quem tinha um boi, por exemplo, não queria trocar por uma melancia. Então foi se percebendo ao passar do tempo que era necessário que acontecesse algo de diferente que promovesse aquela troca. Daí o surgimento de moedas e dinheiro físico, né? O papel. Então, essa questão do equilíbrio externo é justamente a troca necessária para que a gente consiga alcançar a tão sonhada abundância e o fluxo da prosperidade na nossa vida. Mas por que isso precisa acontecer? Porque o dinheiro é essa energia da troca. É necessário que a gente contribua de alguma forma para que a gente entre nesse fluxo natural, para que a gente comece realmente a ter aqueles recursos necessários na hora que a gente precisa. Então, quando eu falo de abundância, né, abundância no sentido de finanças, de dinheiro, é justamente isso. É quando a gente tem o recurso em mãos, no momento em que a gente precisa. Paula, e se de repente eu tiver com vontade aqui de ganhar na Mega Sena, de apostar na loteria e ganhar na loteria? Gente, não é impossível, né? Mas para que você consiga ganhar esse dinheiro e fazer com que esse dinheiro continue na sua vida, de qualquer forma você vai precisar ter essa estabilidade interna e o equilíbrio externo. Vocês podem entrar no YouTube e vejam o número de pessoas que ganharam na loteria aqui no Brasil ou fora e que perderam tudo. Ficaram mais pobres até do que eram antes. E foi muito dinheiro. Tem muita gente que ganhou na Mega Sena aqui no Brasil e que perdeu tudo. E como é que perde? Investimentos errados, a pessoa começa a gastar dinheiro à toa. Tem gente, inclusive, que fez inúmeras doações. Aí a gente pensa, aí a troca externa. Mas, gente, nada acontece de fora para dentro. É de dentro para fora. Por que a gente trabalha a expansão? Porque primeiro você precisa mudar dentro de você. Eu também não sabia disso. Eu também não entendia o processo desse jeito, até porque a gente não é educado dessa forma. A nossa família não foi educada assim, nossos pais não sabiam disso. Né? A nossa geração vive a mesma estrutura, né, financeira, estrutura de relacionamentos que a geração passada, que a dos nossos pais. É possível que a partir de agora, com o grande número de pessoas que estejam aí expandindo, é possível que a gente tenha gerações diferentes, né, com pensamentos, ideologias e pessoas mais voltadas para as questões espirituais. Ontem teve gente que ficou me pedindo para poder ver de que forma é que podia enxergar melhor os slides que estão aqui atrás. Gente, esses slides, na verdade, eles são breves resumos e o que eu queria apresentar para vocês mesmo era essa questão da estrutura dos 7 níveis, né, que começa cá embaixo, vocês veem que vocês percebam que a gente vai subindo, né? Então, de que forma é que a gente passa de um nível para o outro? Mas se vocês tiverem interesse em todos os slides, deixa o e-mail ou no Facebook, no YouTube ou então lá no Instagram, que aí
eu envio para vocês tranquilamente, tá bom? Então, como é que eu faço para mudar de um nível para o outro? Que nível é esse? O que é isso que a gente está falando? Né? Então, de acordo com esses 7 níveis, que vocês percebam que começa no nível físico e vai até o nível espiritual. É como se a gente estivesse partindo lá de uma questão bem inicial, bem primitiva, até a gente chegar num nível mais expandido, né? Lembrando que para a gente perceber melhor as situações, é necessário que a gente esteja sempre consciente daquilo que passa na nossa mente, a nossa vibração, a nossa fala, o nosso pensamento, né? E para que a gente consiga expandir cada vez mais a consciência, a gente precisa trazer à luz tudo aquilo que a gente vive durante os dias, né? Perceber melhor as nossas ações para que a gente possa chegar nesse nível maior de evolução. Então, esses níveis, eles começam de uma forma primitiva até chegar numa forma mais espiritual. É da mente para a espiritualidade. E vocês vão perceber que quando a gente chega no processo espiritual, é que a gente consegue realmente atingir o nível em que a abundância, o fluxo natural da prosperidade começa a acontecer na nossa vida, né? É óbvio que existem exceções. É óbvio que tem gente que consegue fazer isso muito antes, mas se a gente observar a estrutura da sociedade que a gente vive, se a gente observar o país que a gente vive, né? A nossa construção é extremamente no nível materialista. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre buscando alguma coisa através da luta. É como se a gente não tivesse saído da Idade Média. A diferença é que, como existem as leis, a gente não se mata na rua, né? A diferença é essa. Mas se vocês pararem para analisar, a gente ainda está nesse nível de competição, nesse nível de guerra. Então a gente precisa realmente expandir para sair desse tipo de cultura que nós aprendemos a viver. Então o nível 1 é o nível da sobrevivência. A gente está lá no mental ainda, né? E esse nível da sobrevivência, a gente vai falar da sobrevivência física, da segurança, da saúde, nutrição, finanças e estabilidade, né? É uma questão de quando a gente percebe aqui a defesa pessoal, é quando a gente está ainda envolvido em muitos sentimentos e que aí a gente vem, por exemplo, para a avareza, para a violência, a corrupção, territorialismo, né? Eu quero defender aquilo que é meu. Eu estou muito preocupada se eu vou ter comida na mesa, se eu vou conseguir pagar as minhas contas, o meu desespero é muito grande. Por que eu não consigo acessar a abundância infinita nesse momento? Por que eu não consigo fazer com que o dinheiro flua na minha vida? Justamente porque eu estou muito focada no modo primitivo de agir. Esse nível da sobrevivência me faz lembrar muito que a gente poderia associar ao início da nossa vida, né? Quando a gente é um bebê ainda e que a gente só vive ali para se alimentar, para ser cuidado, a gente depende muito da mãe ou daquele outro ser que está cuidando da gente. E a única coisa que realmente a gente faz nesse processo são as nossas necessidades básicas, né? E quando a gente se transforma num adulto, significa que essas necessidades básicas, quando bem trabalhadas, elas já deviam estar solucionadas. Só que isso não acontece. A gente não tem educação para isso, né? A nossa cultura não nos promove isso. Então a gente fica o tempo todo focado, né? Ah, não, vamos guardar dinheiro, ou então não vamos gastar tudo, ou então, nossa, o dinheiro não vem, o dinheiro não chega, nossa, eu nunca que tenho dinheiro para nada, mal recebi o salário, o dinheiro já acabou, gente. Quantos de nós vive ou já viveu essa situação? A gente está sempre
pensando, e ai meu Deus, será que amanhã eu vou ter dinheiro para pagar aquele boleto? Ai, amanhã eu tenho alguma outra coisa. Ai meu Deus, não vou conseguir dormir. Ai, que desespero, né? Então, a gente está sempre focado nessa questão da sobrevivência, por isso a gente vive numa luta constante, a gente pensa na competição, a gente quer, de certa forma, derrubar o outro para poder a gente conseguir expandir, a gente acha que é assim que as coisas funcionam. A gente acha que não tem lugar para todo mundo, né? Que uns têm que ser pobres e os outros têm que ser ricos. Mas por quê? Porque a gente aprendeu desse jeito. Uma hora a gente precisa desaprender. Uma hora a gente precisa acordar, despertar. E aí a gente percebe que nesse nível de sobrevivência a gente não consegue nem estabilidade interna. Olha o desespero, como é que a gente tem estabilidade interna? Como é que a gente consegue trabalhar a expansão desse jeito? E a gente não tem troca. A gente não tem troca, equilíbrio suficiente com o externo, porque a gente não consegue doar. E quando eu falo de doar, gente, eu não estou falando só da questão de doar dinheiro. É doar algo que vai fazer com que a gente auxilie o crescimento de outras pessoas, auxilie o crescimento da humanidade. Se eu estou focada na competição, você acha que eu vou ensinar alguém aquilo que eu sei? Não vou. E aí a gente trava a vida completamente. Nesse nível da sobrevivência, enquanto você não consegue a estabilidade interna, a abundância não chega. Não vem fluxo nenhum de prosperidade. A gente vai ficar sempre no desespero. Nível 2 é o nível dos relacionamentos. Aqui me fez reportar muito a questão do início da infância, acho que a partir dos 3, 4 anos até a adolescência. Por quê? Porque nesse nível dos relacionamentos, gente, vai falar de relacionamentos harmoniosos, família, amizade, o grau de pertencimento, comunicação, né? Aí vem culpa, ciúme, julgamento, conflito, fofocas. Nesse nível aqui, a nossa preocupação é se a gente vai se encaixar em algum grupo, né? Olha o que a criança faz ali quando ela encontra um monte de crianças num parquinho, na escola, na rua, né? Ela tá sempre pensando, será que ali eu vou chegar perto? Será que eu vou ser aceita, né? Se bem que essas coisas nem passam pela mente da criança, a não ser que ela seja ensinada, né, a querer ser aceita. Mas de qualquer forma, ela vai entrando nos grupos e sentindo se naquele grupo ela está sendo aceita, se ela está sendo amada, se ela está sendo retribuída de alguma forma a partir daquilo que ela tem para oferecer, às vezes a troca de um brinquedinho, ou as 2, 3 crianças vão brincar juntas. Então ela sente essa necessidade de se aconchegar. Virou adolescente, a mesma coisa. Sempre tem aquela ideia de pertencimento a um grupo, tanto que os adolescentes passam por inúmeras crises, né? Até conseguir realmente se reconhecer, né? E se identificar enquanto uma característica, por exemplo, psicológica, as características sociais, né? De questão de inserção social. Deduz-se, então, que quando a gente se transforma num adulto, a gente já sabe quem a gente é. A gente já tem noção suficiente de qual é a nossa missão e o nosso propósito aqui nessa vida. Não, isso não acontece, né? Qual é a questão aí? É que a gente tem problemas nos relacionamentos familiares, a gente tem problemas nas amizades, a gente tem problema nos relacionamentos amorosos, a gente nunca sabe aquilo que quer, parece que está sempre faltando alguma coisa e aí vem as brigas. Aí vem os casos inúmeros de ciúmes que a gente confunde com amor. E aí vem o sentimento de posse, vem os apegos constantes. Nesse nível, gente, a gente não tem estabilidade interna e a gente não tem troca externa. Ainda é um nível primitivo. A gente se tornou adulto e continua com as mesmas concepções, os mesmos problemas, os mesmos desafios da infância e da juventude. Bom, aí a gente vem para o nível 3. E o nível 3 é o nível da autoestima. O que diz? É quando a gente passa a criar um senso de autoestima. A gente começa a se elevar, se sentir melhor
diante da sociedade em que a gente vive. Então a gente passa a ter orgulho da gente mesmo, autoconfiança, autodisciplina, a gente está preocupado com a imagem da gente, né? Só que, como a gente ainda não tem a estabilidade interna, o que que isso pode causar? A gente pode ter problemas de arrogância, a gente pode estar buscando um status, poder, glamour, né? Tem uma certa rigidez porque a gente não aceita as mudanças que estão acontecendo e naturalmente a gente pensa que a gente é melhor, né, do que o outro, ou então que a gente não precisa se moldar a nenhuma realidade, que é a realidade, ou então que são as outras pessoas que precisam se moldar a nós. Bom, e aí o que que vai acontecer nesse processo? O foco da gente, por exemplo, está em fazer dinheiro. Sim, está em fazer dinheiro. Só que esse fazer dinheiro eu vou trabalhar, eu vou fazer dinheiro, o dinheiro vai vir para minha vida e pronto, e tá tudo bem, porque afinal de contas eu tenho dinheiro. Não importa como é que esse dinheiro vai entrar, não importa que tipo de trabalho eu vou fazer, o dinheiro vai vir e é o dinheiro que vai me dar poder, é o dinheiro que vai me dar status. Gente, com certeza vocês já ouviram a frase que dinheiro não traz felicidade. É aqui que reside essa frase do dinheiro não traz felicidade. Hoje eu sei que é a felicidade que traz o dinheiro, porque é quando a gente é feliz que a gente consegue alcançar a estabilidade interna. Então, se você não faz algo com amor, com dedicação, se você não faz aquilo que você veio para fazer neste planeta, com certeza você não vai ter estabilidade interna. Como assim? Agora eu tenho dinheiro e é o dinheiro que importa. Se fosse o dinheiro, gente, todo mundo que trabalha seria feliz. Todo mundo que trabalha teria dinheiro a hora que precisasse, para o que fosse necessário, e principalmente não estaria lutando pela sobrevivência. E mais ainda, se o dinheiro fosse a solução para tudo, as pessoas milionárias não cometeriam suicídio, não se mutilariam, não prejudicariam a própria saúde usando droga. Se fosse dinheiro solução para tudo, com certeza todo mundo que trabalha e que tem esse recurso teria ele eternamente. E aí a gente cai no dilema, né? A gente vive numa sociedade em que tem gente que recebe um salário mínimo, por exemplo, né? E o salário mínimo, ele não dá realmente para cobrir tudo aquilo que a sobrevivência solicita. Mas a pessoa acha que ela tem que viver com um salário mínimo o resto da vida. Ela não consegue perceber que ela pode viver de uma outra forma, que ela pode conseguir uma outra fonte de renda, que ela pode trabalhar para que ela consiga sair desse salário mínimo. Mas por que, gente? Que a gente não consegue desenvolver essa mentalidade? Porque nós não fomos treinados para isso. Nós estamos numa sociedade onde alguém tem que ganhar muito e o outro tem que ganhar nada. Ou muito pouco. Então a gente não tem aquela estabilidade interna, a gente não se autoconhece, a gente não sabe aquilo que a gente veio fazer aqui. A gente não tem a mínima ideia do que significa viver. E a gente acha que nesse momento é só o dinheiro que importa. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Aí o que vem? Eu quero dinheiro para comer, eu quero dinheiro para vestir, eu preciso comprar casa, carro. Cria aquela falsa sensação de que você tem o recurso à vontade. Mas alguma coisa começa a te incomodar. E, gente, todos nós passamos por uma crise. Admitindo ou não, essa crise vem. E quando a gente não resolve logo, ela vai se acumulando e a gente vai sofrendo cada vez mais. Então,
a gente passa aí para o seguinte nível, que é o nível da transformação. Nível da transformação é o crescimento contínuo e desenvolvimento, adaptabilidade, melhoria contínua, coragem, e a gente foca aqui no trabalho em equipe. Olha, esse momento da transformação é quando você percebe que tem alguma coisa que não está legal. Tem alguma coisa em você que mesmo você fazendo dinheiro, o dinheiro não fica, seus relacionamentos não estão legais, você não consegue ser feliz, está faltando alguma coisa, tem um buraco enorme dentro de você e você não consegue resolver. Aí aquelas pessoas que conseguem sentir isso e que partem aí para poder buscar as soluções, entram no nível do autoconhecimento, buscam aí o desenvolvimento, né? Só que elas continuam trabalhando com as mesmas funções que elas tinham antes, cuja motivação foi sair do nível 2 para o nível 3. Então a motivação continua a mesma, embora ela já comece a trabalhar internamente a sua estabilidade. Então aqui nesse nível eu não consigo ainda atingir essa abundância. Possa ser que você consiga. Se você trabalhar os seus medos, os seus receios, as suas preocupações. Quando você consegue fazer esse trabalho, então é necessário realmente que você entre no autodesenvolvimento, no autoconhecimento. É necessário que você busque trabalhar esses medos com técnicas, né? Aí a gente lembra a questão de você estar consciente constantemente, porque cada vez que surge qualquer sentimento que te tire do eixo, você analisa. Pera, esse sentimento aqui não é meu, ele não me pertence. Então eu preciso trabalhar esse sentimento, olhar para ele, para que eu possa de alguma forma liberá-lo, porque agora ele não me serve mais. Então, nesse nível da transformação, gente, é possível. É possível que você consiga atingir com bastante empenho, bastante dedicação e muito treino, para que você consiga atingir essa tão maravilhosa abundância na sua vida. Aí a gente vem para o nível 5. No nível 5, a gente chama de coesão interna. Nesse nível, a gente passa a encontrar aí um significado existencial, tem uma integridade envolvida, um alinhamento, autenticidade, criatividade, paixão, honestidade, confiança. É aqui, gente, que a gente descobre o verdadeiro propósito de vida. É aqui que você passa a ter cada vez mais a estabilidade interna, porque você descobriu que você é filho do Criador. Você descobriu que você tem o poder de criar a sua realidade. Embora você possa fazer isso também no nível 4, com seu empenho, com certeza. Mas na coesão interna você já tem certeza de quem você é. Nenhum medo mais te segura, embora a gente precise lembrar que todos esses sentimentos, todos os medos, preocupações vão teimar em surgir na nossa vida constantemente, porque nós somos seres humanos. Nós vivemos num mundo de expiações e provas, no mundo de dualidades, estamos aqui para evoluir. Então os testes da vida sempre virão. Só que quando a gente tem coesão interna, quando a gente passa por esse processo de transformação, a gente sabe que a gente é muito grande e que nada pode nos atingir. A gente sabe que esse medinho que vem querendo segurar a gente, ele só pode segurar se a gente permitir. Então não tem nada aqui que nos segure, porque a gente tem essa estabilidade interna e mais ainda, a gente passa a contribuir. É trazendo essa sensação, esse sentimento, essa ação, que é a troca equilibrada com o mundo externo, que o dinheiro passa a fluir na nossa vida. A gente quer contribuir muito mais. A gente quer divulgar aquilo que a gente ama fazer. A gente quer ajudar outras pessoas a crescerem com a gente. A gente quer fazer com que todo mundo
vibre nessa grande expansão, nesse grande mundo novo que a gente passou a viver, que trouxe tanta coisa maravilhosa para a vida da gente. A gente saiu daquela preocupação extrema e a gente passa a acreditar realmente que a gente é merecedor de tudo de maravilhoso na nossa vida. Agora, é realmente um trabalho que a gente precisa fazer, gente. A gente precisa sair daquele nível primitivo, mesmo que a gente tenha aprendido daquela forma, e expandir causa dor. Não é simples, não é fácil. Eu posso dizer aqui para vocês, ó, isso aqui é muito fácil, eu estaria mentindo para vocês. Não é. Dói. A dor do crescimento dói. Porque a gente precisa sair da ilusão e entrar numa realidade que a gente nem sabia que existia. Mas com amor, com dedicação e com afinco, isso é possível sim. Depois do nível 5, coesão interna, a gente tem o nível 6 e o nível 7, fazendo a diferença e serviço abnegado. Nesses dois níveis aqui, gente, já há um processo de expansão muito grande. O serviço abnegado mesmo eu já considero bem um processo de iluminação, né? Tipo um Cristo, tipo um Buda. Então, o que são esses dois níveis aí, né? Que a partir do nível 4, que é o de transformação, a gente já entra aqui no processo de nível mais espiritual, né? O fazendo a diferença e o serviço abnegado já é totalmente espiritual. Você realmente passa a ter certeza absoluta, mas é uma certeza mesmo. Vocês já tiveram a certeza absoluta de alguma coisa? Eu acho que eu nunca. Mas é aquela certeza absoluta de que não tem nada que vai impedir o fluxo da abundância na sua vida. Então você entrega a si mesmo, você se doa para o crescimento e para a expansão da sociedade, do planeta, da humanidade, do universo. Mas é com total entrega, sabe? Porque quando a gente está no nível 5, que é o coesão, ainda tem algumas preocupaçõezinhas, né, que vão surgindo. Ai, será que vai chegar mesmo o dinheiro? Ai, mesmo com essa troca, será que a coisa vai acontecer? Vai acontecer. Mas acontece que, como eu falei, que a gente está aqui no planeta Terra, né, no mundo de dualidades, esses sentimentos vêm o tempo todo. Então, para a gente chegar numa abnegação, por exemplo, né, realmente a gente precisa estar muito elevado, muito, totalmente. Então eu acho que é bem esse processo de iluminação, assim, de desapego total, sabe? Gente, esses são os 7 níveis. Eu espero assim de coração que eu tenha auxiliado de alguma forma. Se vocês tiverem dúvida, vocês sabem. Para quem me conhece sabe que eu estou muito aberta para auxiliar. Eu abro toda semana, né, opções em que vocês podem fazer perguntas. Eu sempre estou auxiliando da melhor forma possível, porque se eu conseguir chegar num processo de transformação, todos vocês também conseguem. E não adianta eu chegar a lugar nenhum sozinha, porque sozinha eu não faço nada. Sozinha eu não transformo nada. Eu preciso de vocês para caminharem comigo. E eu tenho certeza que quem para poder buscar um vídeo desse, que quem assiste a uma mensagem de transformação, não quer mais viver a vidinha que vivia antes. Tenho certeza que você quer muito mais, porque você é o filho do Criador e você merece o melhor nessa vida. Você merece o amor infinito, a abundância infinita, a prosperidade e a felicidade reinando constantemente. Mesmo que as desavenças venham, nada pode te atingir. Você é muito, muito maior que qualquer desafio. Olha,